Estamos ao vivo, estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindas! Olá! Bom dia! Bom dia! Vamos chegando, vamos começar a nossa segunda-feira com tudo. Sejam muito bem-vindas! Deixa eu ver, a Má tá chegando aqui. Olá, meu bem! Seja muito bem-vinda! Bora, bora, bora! Vamos começar essa segunda-feira com tudo. Esse é o Rico Café. Vamos começar a nossa live incendiando tudo aqui. Como vocês estão? Vamos chegando, vamos chegando. Vou dar um tempinho para as pessoas irem chegando aqui junto com a gente, para a gente começar mais uma live, mais uma segunda-feira aqui comigo. Sejam muito bem-vindas. Bora entrar, bora entrar. Tô aqui com a minha água na taça já. Boa segunda-feira! Bom dia! A Janice está chegando aqui também. Vambora, vambora, que hoje eu vou falar de alguns assuntos bem importantes. Eu tenho certeza que essa segunda-feira vai ser diferente. Essa segunda-feira a gente vai chegar incendiando tudo. A Thay, minha riqueza maravilhosa, tá aqui também. Vambora, vamos chegar. Eu quero pedir para vocês para encaminhar essa live aqui, esse aviãozinho que tá aqui embaixo, o avião da riqueza, já encaminha para aquelas tuas cinco pessoas mais próximas que precisam estar nessa live aqui junto com a gente. A gente vai falar de temas muito importantes que vão realmente deixar a tua segunda-feira mais reflexiva. Então, tô vendo aqui que a Cris está chegando, Letícia maravilhosa, sejam muito bem-vindas. Bom dia, como vocês estão? Tá tudo bem? Como vocês passaram o final de semana? Aqui deu uma esfriadinha que eu já tô até com um casaco mais quente. Tá uma temperatura bem mais baixa, acho que o inverno tá chegando de vez aqui. Quero muito agradecer a presença de todas vocês que estão aqui. Segunda-feira, 7h07 da manhã. Eu gosto muito da segunda-feira. Eu acredito que a maneira com que a gente começa a nossa segunda-feira vai ser a maneira com que a gente vai levar o restante da nossa semana, né? Então, se a gente começa sempre com algum assunto mais reflexivo, que a gente faça a gente pensar um pouco fora da caixa mesmo, eu tenho certeza que a nossa semana vai ser extraordinária e eu tô aqui para incendiar a tua manhã. Quero dar as boas-vindas para a Rosana, essa maravilhosa que tá chegando aqui. Se tá pronta, se tu tá pronta, já coloca o emoji da chama, que é o nosso emoji oficial, que a gente começa todas as nossas segunda-feira aqui, sempre com o emoji da chama. Então coloca esse emoji da chama para eu saber que tu tá aqui junto comigo. Tô vendo que mais mulheres estão chegando. Jéssica, que maravilha te ver aqui, eu já tava com saudade. A Deia tá chegando aqui também, seja muito bem-vinda. A Rosana tá pronta, bora incendiar nossa segunda-feira. Na live passada, a gente comentou um pouco sobre a amizade na vida adulta. E muitas mulheres vieram falar comigo no direct também, falando que tem essa dificuldade de manter uma amizade na vida adulta, de estar num lugar com a presença de mais mulheres que realmente querem se fortalecer, querem sair da média, querem falar de negócios, de empreendimentos, de mentalidade, de realmente mulheres crescendo com mulheres, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa amizade na vida adulta. A gente vai falar um pouco sobre a diferença entre o que é ser colega, o que é ser amiga, o como fazer um bom networking para nossa vida pessoal, para nosso trabalho. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, tá? Então, eu tô vendo que aqui as meninas estão chegando agora, sejam muito bem-vindas, a gente tá começando o nosso Rico Café. Eu não sei qual é a tua atividade agora de manhã, se tu tá se preparando para sair pro teu trabalho, me diz aí. Fala aqui comigo, quem que tá com seu café na mão, quem tá se preparando para trabalhar, quero saber o que vocês estão fazendo agora às 7h07 da manhã, se vocês estão se arrumando para sair para o trabalho, estão arrumando as crianças, estão tomando café, o que vocês estão fazendo, mulheres? Quero saber o que vocês estão fazendo, tô vendo que tem muitas mulheres chegando agora, a Luísa, a Cal tá chegando, a Bel, a Ká, deixa eu ver quem mais, a Kelly. Seja muito bem-vinda! É um prazer estar aqui, a Silvane está aqui também. Bora começar a nossa live. Quero saber o que vocês estão fazendo, gente.
Agora de manhã, quero saber da rotina. Na aula passada, não deixa de ser uma aula esse nosso encontro, né? Mas na nossa última live, a gente falou sobre rotina da manhã, de como estabelecer novos hábitos na nossa vida. Eu quero saber o que vocês estão fazendo agora na primeira hora da manhã. Tô vendo aqui, a Jéssica tá falando que tá com o café na mão. Bora começar o dia com um café já para poder dar aquela animada, dar aquela dose extra de energia. A Thay, me arrumando para sair, mas hoje eu não trabalho. Ótimo, então fica aqui comigo, Thay. A Rosana, arrumando minha filha para ir para a escola. Bora! Enquanto tá arrumando ali, penteando o cabelo, agilizando o café das crianças, fica aqui comigo, a Kelly. Estou preparando um cafezinho mineiro. Ai, que delícia! Que delícia! Vocês sabem, né? Eu tô aqui na Austrália e aqui tá quase 8 horas da noite, então eu estou sem o meu café, porque se eu tomar o meu café agora, às 8 horas da manhã, vou ter dificuldade para dormir. Então eu peguei minha água na taça e tô aqui acompanhando com vocês, todas as mulheres maravilhosas que estão aqui, a Vanessa que acabou de chegar também. Então vamos embora! Primeiro, uma dúvida que eu quero esclarecer. Surgiram algumas perguntas no meu direct, porque essa semana eu falei de um tal de dinheiro à vista. Eu não sei se vocês já viram, quem viu aqui os meus stories essa semana, onde eu falei algumas sugestões para a gente parar de vibrar na escassez. Então eu falei sobre eliminar as nossas calcinhas velhas e comprar calcinha nova, deixar o teu carro limpo. Eu falei sobre deixar o teu cabelo limpo. Essa semana eu bati muito na tecla, né, de a gente acordar de manhã, já lavar o cabelo, já sair com uma roupa que tu se sinta bem, que tu se sinta confiante, com o teu ponto de poder. Essa semana eu falei um pouco dessas coisas e surgiu uma dúvida sobre o que é o dinheiro à vista, o que é deixar o dinheiro à mostra em casa. Então, tu que estava perguntando sobre isso, que bateu essa curiosidade, Evelyn, que história é essa de dinheiro à vista? Eu quero te dizer que uma técnica que eu uso aqui, e eu falo para as minhas alunas em aula também lá dentro do meu curso, que a gente pode pegar da nossa carteira. Hoje em dia tá muito difícil de a gente ficar com notas de dinheiro, né? Normalmente a gente paga tudo em cartão. O que acontece? Se a gente deixa dinheiro aos nossos olhos, à vista, notas espalhadas pela nossa casa, a gente tem mais contato com esse dinheiro. A nossa mente entende que o dinheiro não falta, que o dinheiro é fácil, de fácil acesso. Tem uma comunicação, aqui eu falo muito em deixar o nosso ambiente organizado, a casa ventilada, deixar a luz entrar dentro da nossa casa. Essa semana eu falei muito disso. E deixar esse dinheiro à vista. O dinheiro pode ser a nota de R$20, de R$50, se tu puder, deixar próximo da mesa que tu trabalha em casa, ou deixar do lado da mesinha de cabeceira da tua cama. Esse dinheiro, quando tu acorda, tu visualiza essa nota, o teu subconsciente, que muitas vezes não consegue entender o que é real, o que é abundante ou não, se ele vê aquela nota ali dentro da tua casa em abundância, a nossa mente entende que o dinheiro é fácil. Esse é um assunto mais voltado realmente para a mentalidade, para a lei da atração, tudo isso. Então, só esclarecendo algumas perguntas que me fizeram essa semana, e eu falei que eu viria aqui na live para poder explicar. Mas as mulheres que estão chegando aqui, tô vendo que a Cláudia tá aqui, a Cris, a Vanessa que tá aqui, vamos falar de amizade na vida adulta. Eu quero saber de ti que tá aqui junto comigo nessa live, se tu tem dificuldade de ter amizade agora nessa vida adulta. Tu tem essa vontade de ter mais pessoas próximas de ti para poder discutir? Sabe essa mentalidade tua que tá mudando aí? Esses assuntos que tu vem estudando sobre como se diferenciar, como sair da média, como ter resultados melhores do que tu já tem hoje, sobre fazer o arroz com feijão bem feito, sobre estabelecer uma rotina dentro da tua casa. Eu quero saber das mulheres que estão aqui junto comigo. Tu tem essa necessidade, sente essa necessidade de ter amizades agora
nessa altura do campeonato, quem aqui sente falta de um grupo de mulheres para poder conversar sobre esses assuntos de autoestima, de confiança, sobre negócios, sobre o que aplicar na tua vida, sobre novos hábitos? Quem aqui tem essa vontade, tem essa necessidade? Quero saber de ti. Coloca aqui para eu saber, para eu poder conduzir essa conversa de hoje. Eu quero também te contar um pouco de como que a amizade, ela acontece na minha vida, como que os meus ciclos de amizade, como que eu mantenho, como que eu me afasto de algumas pessoas. Deixa aqui pra mim. Só a Cláudia que precisa disso. Eu não sei se vocês estão aqui nessa rotina tão doida, que vocês não estão conseguindo me responder aqui. Quero saber. Hoje eu quero a tua interação geral aqui junto comigo, pra gente poder construir essa live aqui juntos, tá bom? Deixa eu ver, a Luana tá falando que sente essa falta, a Grace falando que tem também, a Jéssica, a Thay, a Lilian, a Fábio. Bom dia os meninos que estão chegando agora, mulheres maravilhosas. A gente está começando o nosso Rico Café. Como sempre, eu quero começar já dando o assunto principal para a gente poder colher melhores informações para a gente levar para o nosso dia mais reflexão. A Flávia está dizendo que também sente falta de amizade na vida adulta. A Má: já fui de ter muitas amizades, mas hoje sou mais seletiva. A gente vai falar sobre isso também hoje aqui na live, tá? A Má: então, eu quero te dizer a diferença primeiro. A Silvane está falando aqui também. Como é importante a gente ter amigos, poucos e bons. Eu afirmo isso porque as bandeiras que eu levanto aqui é que realmente a gente tem que estar num ambiente propício para que a gente possa se desenvolver bem e que a gente mantenha pessoas que vão te elevar, pessoas que vão contribuir também para o teu crescimento, né? Então, por isso que aqui de vez em quando eu falo de um detox digital e um detox das nossas amizades, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Letícia: eu me cerco de pessoas com quem eu realmente posso contar. A Cardoso, que entrou aí, é uma delas. Ai, amei saber que tem grupo de amigas aqui dentro do grupo, aqui na nossa live. Amei, Letícia, amei. Então, o que acontece? Primeiramente, riqueza, vamos direto ao foco, tá? Eu quero fazer primeiro uma separação sobre amizade e networking. Eu quero te dizer que há muitos anos atrás eu trabalhei numa multinacional e eu já falei disso algumas vezes. Hoje eu vou contar um pouco mais da minha história também. E eu e uma colega, a gente sempre ia a eventos, palestras, treinamentos. Íamos nós duas representando a empresa e nós sentávamos juntas no auditório cheio de pessoas, com vários lugares para a gente poder escolher. A gente sentava nós duas juntas. E eu lembro que eu tinha por volta dos meus 20 e poucos anos e a gente ficava ali ouvindo o treinamento, ouvindo a palestra, e na hora que tinha o lanche, na hora que tinha um break, né, um intervalo onde tinha as pessoas aproveitavam para se comunicar, para se conhecer, para comer, para tomar um cafezinho. Eu e essa minha amiga, a gente ficava juntas o tempo inteiro e voltava uma para outra e ficava conversando e não dava espaço para conhecer outras pessoas. Então, o primeiro passo que eu quero te falar, isso eu não dava abertura para conhecer outras pessoas. Para ter amizade? Não era para ter amizade, mas para ter networking. Pessoas que talvez poderiam me ajudar no futuro, em algum trabalho. Talvez eu poderia mostrar algum dos meus talentos, das minhas habilidades para uma pessoa e essa pessoa me contratar para um cargo melhor, eu não sei. Mas olha só a minha postura de ficar eu e a minha colega conversando as duas e a gente não se abria para o novo. E é essa reflexão que eu quero te fazer aqui. Esse era um comportamento que eu tinha enquanto eu tinha os meus 20 e poucos anos. Talvez essa necessidade que tu tem aí de buscar uma nova amizade e tu não esteja conseguindo, será que não é porque tu se coloca nesse lugar tão fechado? Quando a gente fica um pouco mais velha, a gente tem os nossos 20,
26, 27, 30 e poucos, 40 e poucos, 50 anos, concorda comigo que a gente fica mais seletiva? Quem aqui fica mais seletiva na idade que tá? Tanto com amizades, pessoas que talvez tiveram um relacionamento muito longo durante um grande período de tempo e depois ficaram solteiras de novo e acabaram querendo um novo relacionamento, mas se tornam muito mais seletivas. Concorda comigo? Faz sentido isso pra ti? Tu que tá aqui junto comigo nessa live, faz sentido que quanto mais velha, quanto mais experiente a gente fica, muito mais seletiva? Porque a gente fica com um pouco menos de preocupação com agradar a outra pessoa, se fazer agradável. Eu quero mais é satisfazer, eu quero encontrar naquela pessoa algo que me satisfaça. A gente fica muito mais seletivo, ó. A Graça está falando, a Cláudia, a Amá está falando também que sim, a gente fica muito mais seletiva. Então aqui, nesse passo que a gente está falando aqui sobre amizades, sim, Evelyn, eu gostaria de ter mais amizades. Muitas vezes, por hora, eu me sinto sozinha. Muitas horas agora, quando eu tô passando por tudo isso, olhando as tuas lives, acompanhando o teu conteúdo, de outras pessoas também na internet, talvez tu esteja agora fazendo um curso online de alguém, um curso meu, lendo livros para se desenvolver e talvez agora tu esteja olhando para tua volta, amigos que vieram talvez desde a tua infância, pessoas que estão convivendo, sentando na mesma mesa que tu e tu tá olhando, peraí, eu tô me desenvolvendo? Eu estou aprendendo coisas diferentes, a minha mentalidade não é mais a mesma, o meu nível de consciência, minha consciência expandiu tanto e essas pessoas que estão aqui do meu lado, elas continuam na mesma. Eu recebi mensagens essa semana aqui no meu direct falando de que, Evelyn, eu não me reconheço mais no meu grupo de amigas, porque elas estão numa bolha. Elas estão vivendo para satisfazer o marido, os filhos, esqueceram da sua vida pessoal. O que elas ainda restam de vida pessoal é falar de fofocas, é falar da roupa da fulana, de ciclana que separou, do filho que ela não sabe educar. Esse tipo de papo que não me acrescenta, Evelyn, o que eu faço? Se tu tá agora nessa situação de olhar ao teu redor e as pessoas parece que ficaram lá na mesma, ficaram lá no passado, o que fazer? A gente vai falar sobre isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu ver. A Kelly tá dizendo que faz muito sentido para ela. A Thay tá dizendo que concorda. A Luana faz sentido. A Brá, sem dúvida, muito mais seletiva. A gente fica muito mais. A Irene faz total sentido. Eu também já perdi muito tempo investindo em amizades vazias. A Kelly. É muito isso, a gente fica, ou a gente percebe que a gente fica repelindo esse tipo de pessoa, ou a gente começa a passar um filtro nas amizades que a gente tem agora. Para tu poder entender um pouquinho, eu vou te contar, fazer uma linha cronológica aqui, uma linha no tempo da minha vida, e eu quero que tu agora imagine a tua vida, acompanhe essa linha de raciocínio que eu vou fazer e faz um paralelo com a tua vida. Eu sou a Evelyn. Eu vim de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Só para tu ter uma noção, eu tenho muito carinho pela minha cidade. A minha cidade é Três Cachoeiras. Será que tem alguma conterrânea aqui minha de Três Cachoeiras? Se tiver, já coloca aqui para mim que eu quero saber. Já coloca para mim aqui. Eu vim de uma cidade que ela é uma cidade muito pequena. Só para tu ter uma noção, a cidade de Três Cachoeiras, da qual eu tenho muito carinho por muitas coisas incríveis que eu vivi lá, minha família mora lá ainda, é uma cidade que não tem semáforo, não tem hospital, não tem, tinha vários lugares, agora eu acho que tem prédios que tem elevador, mas não tinha elevador, não tinha escada rolante. Era realmente uma cidade muito pequena, é uma cidade ainda muito pequena, não tinha cinema. Por que eu tô te contando isso? Por que essa cidade? Lá foi onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu tive a minha infância, a minha adolescência, toda nessa cidade. Eu vou te dizer que a minha visão de mundo era muito pequena.
Porque eu também não me permitia olhar, pensar fora da caixa. Talvez pela minha criação, pelo ciclo de amigos e talvez pela minha idade. Eu tenho 35 anos. Lá quando eu era criança, quando eu era adolescente, a gente não tinha os recursos de ter internet. Eu e a minha família, eu vim de uma família que não era rica. Né? Então a gente não fazia grandes viagens, não fazia grandes passeios, eu não conhecia nada além daquele meu círculo ali, né? Ó, a Má tá dizendo que na minha cidade também não tem semáforo. A Charlene, que é minha conterrânea, que é lá de Três Cachoeiras, não tem parque. Exatamente. É uma cidade realmente pequena. E eu fiquei nessa criação tão pequena ali, né, desse lugar, só para vocês terem uma noção, né? Quando o meu pai fazia compras, ia fazer compras para a loja que ele tinha em Porto Alegre. Para quem é fora do Rio Grande do Sul, Três Cachoeiras até Porto Alegre dá umas 2 horas mais ou menos de carro. Quando meu pai saía para comprar algumas peças para a loja dele, ele me levava, eu e a minha irmã. Nós éramos crianças, ele botava dentro do carro, a gente saía de madrugada, bem cedinho, ia para Porto Alegre e eu lembro que eu gostava de ir para Porto Alegre com ele só porque a gente comia coxinha. Sabe essas coxinhas fritas? Porque eu não tinha esse costume de comer lá, porque na minha cidade, na minha casa, né, a minha mãe fazia pão caseiro, tem toda uma cultura mais do interior, então eu gostava de ir pra cidade grande para comer coxinha. Bom, isso eu tô te dando um aparato de como foi a minha realidade, de como foi que eu cresci. Na escola, eu era uma boa aluna, era uma aluna comportada, mas eu não era a aluna mais popular. Eu não tinha as melhores notas na escola. Eu tinha algumas poucas amigas que faziam parte ali, umas 3, 4 amigas. Durante o período de infância, eu tinha essa de ficar na casa das amigas um pouco, mas não tinha essa cultura de dormir fora de casa. Eu tô te contando aqui porque eu quero agora que tu resgate quais são as amizades de infância que tu tinha e que tu traz até hoje. Eu vou te dizer a minha versão. E talvez muitas das mulheres que estão aqui hoje se encaixam nisso também. Eu não tenho nenhuma amizade dessa época da vida de quando eu era criança. Eu não tenho nenhuma amizade hoje, uma amizade de infância. E talvez, quem se identifica com isso? Eu quero saber, tu que tá aqui nessa live comigo, tu mantém ainda amizades de infância hoje em dia? Ou tu também é como eu, que hoje em dia não tem nenhuma amizade de infância? Conta aqui pra mim, que a gente vai fazer uma construção da nossa vida, as coisas que aconteceram. Eu tô te dizendo que o que a gente tá fazendo aqui, o que eu estou fazendo e te induzindo, te conduzindo, é uma construção da tua história. Quando a gente sabe de onde nós viemos, como que a gente se construiu, as pessoas que fizeram parte de quem eu sou hoje e as pessoas que eu trago junto comigo, isso é muito importante. Eu falei contigo nas outras lives que eu quero dar um passo a mais contigo. Eu quero realmente virar a página. As coisas que a gente veio construindo até agora, a gente vai concretizar nessa live de hoje e a partir das próximas lives a gente vai construir uma outra história. Então eu quero tu muito conectado aqui comigo e fazendo esse exercício de relembrar a tua amizade, a tua história, como que tu se construiu, como que tu chegou onde tu tá agora, com os resultados que tu tem, com as pessoas que tu tem do teu lado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ó, a Rosana tá dizendo que também não tem amizades da infância. A Luana também disse que também não tem. A Flávia também não tenho. A Charlene também não. Hoje tenho conhecidos da escola. E olha como é a diferença entre nossos amigos e pessoas conhecidas que a gente cruza na escola, que lá uma vez no ano a gente se reúne para fazer alguma festa de comemoração. A Ju tá dizendo que também não tem. Olha, eu não achei que todas as pessoas não tivessem amizades de infância. A Cacau disse que tem. A Rafa disse que tem alguns ainda.
A Tayane, ainda tenho e ontem nos vimos. Nossos pais são vizinhos. Olha só. Algumas pessoas eu percebo que conseguiram trazer algumas amizades de infância e algumas pessoas não trouxeram. A Kelly está dizendo que não. A nossa vida, a gente combinou e a gente falou, ressaltou aqui que nós ficamos mais seletivas na nossa vida. De acordo com as nossas mudanças, de acordo com as nossas histórias de vida, as nossas amizades, os nossos ciclos vão mudando. Quando eu te falei que eu vim da cidade onde eu vim, que eu tinha algumas amizades quando eu era criança, essas amizades foram diminuindo quando eu fui ficando adolescente. E quando chegou uma determinada fase da minha vida, pelos meus 19 anos de idade, eu mudei de cidade, fui para a capital. Fui para Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Fui morar em Porto Alegre. Então eu me afastei dessas amizades de adolescência e vou construir a minha vida. O que eu percebo? Talvez na nossa vida, em cada decisão que a gente vai tomar, em cada lugar que a gente vai se mover, a gente talvez fica pensando nesse grupo de amizade, o quanto tu é ligada nesse grupo de pessoas, o quanto tu coloca na balança e o quanto as tuas amizades têm peso hoje para tu realizar ou não realizar alguma coisa. É muito comum a gente ter amizade do nosso parceiro, do nosso esposo, do nosso namorado, da pessoa com que a gente está se relacionando. Quando eu tive os meus 19 anos, 18 para 19, e eu decidi que eu iria mudar de cidade, que eu ia para uma cidade grande para eu poder me virar, para eu poder fazer a faculdade, para eu poder pagar as minhas contas sozinha, eu tinha um namoro de 3 anos. Eu namorava há 3 anos, dos 15 até os 19 quase. Mais um motivo que talvez naquele momento eu pesei na balança. Eu tenho um relacionamento, que o cara é meu amigo, eu tenho as minhas amizades, mas o que está em jogo agora na minha vida? O que eu tenho que decidir? E eu decidi por morar em outra cidade. Então tu está me dizendo que se eu tomar algumas decisões na minha vida, eu tenho que abrir mão de outras? Não necessariamente. Só que nesse período, enquanto eu era jovem, eu queria fazer alguma coisa de diferente. E eu tomei por decisão ir para uma outra cidade e esse namoro e essas amizades ficaram aqui em segundo plano. Porque eu tinha um grande objetivo, que era ver o que dava da minha vida se eu fizesse diferente. Eu quero te contar aqui, e talvez essa história, a tua própria história que tu está contando aí para ti mesma, dentro da tua cabeça, ouvindo a minha, talvez na tua vida tu perceba que vários momentos tu saiu da média, como eu gosto de chamar aqui. Alguns momentos da minha vida eu dei um passo diferenciado. Evelyn, então eu não posso ter sucesso na cidade onde eu nasci, no meu lugar pequeno? Não. Cada uma sabe da sua história. Tu pode ter sucesso onde tu nasceu, tu pode continuar no lugar onde tu nasceu, se desenvolveu, não tem problema nenhum. Na minha história, em particular, eu sabia que eu tinha que sair dali para poder me provar, me verificar em outros lugares. Então eu fui para Porto Alegre e tempos depois eu acabei o namoro de 3 anos. Eu parei de falar com as minhas amigas e comecei a construir uma nova fase. E aí sim vem o segundo período, onde a gente separa o que são as nossas amizades do que são os nossos colegas. E lá durante a faculdade, durante o meu novo trabalho, eu tive colegas de trabalho. Quem aqui tem colegas de trabalho que são teus amigos? Que tu considera que são teus amigos? Porque a relação foi se estreitando tanto, o teu contato foi tão grande, e aí tu acabou tendo amizade. A gente convida para sair, a gente conta das nossas confidências, porque afinal de contas, no nosso trabalho, a gente passa a maior parte do nosso tempo e a gente acaba confidenciando coisas para essas pessoas. Ó, a Charlene. Não ficando só num círculo de amizade me proporcionou conhecer muito mais pessoas. Como a gente se colocar aberta para o novo, né, Charlene? Quando a gente se permite
deixar que as pessoas se aproximem da gente. Só que em determinado período a gente fica tão seletiva e muitas vezes a gente se fecha porque a gente acha que a gente se basta, né? Que acredita que as coisas que a gente faz, as decisões que a gente faz, acabam bastando. E muitas vezes a gente sente essa falta. Mulheres que falaram aqui comigo na outra live, que sentem essa falta de ter pessoas diferentes por perto, de ter sangue novo. E esse foi um assunto até que eu levei para terapia. As primeiras vezes que eu fiz terapia, eu falei assim, olha só, mas não é estranho eu ter poucos amigos, ter poucas pessoas? E eu comecei a construir a minha história e sabendo que eu mudei para várias cidades diferentes, cada lugar novo eu tinha que me abrir para novas amizades também, né? E muitas vezes é por uma conta de a gente ter que se abrir para sanar algumas necessidades nossas, para a gente poder ter que conversar. Talvez tu saiu de um relacionamento e quer para um outro relacionamento, a gente tem que... Olha só que interessante, né? Quando tu passa um longo período da tua vida num relacionamento, quem aqui teve namoro, casamento e acabou se afastando de amizades? Talvez a gente se afaste dessas amizades porque essas pessoas continuam num ambiente de pessoas solteiras e eu estou casada agora. Então é natural que os nossos interesses sejam diferentes e eu me afaste de algumas pessoas. Só que a gente chega na vida adulta e a gente olha para o nosso lado e percebeu que durante toda a nossa caminhada, todas as coisas que a gente construiu, a gente foi muito dando peitaço sozinha e foi ficando sem essas pessoas. Então agora eu quero que tu veja essa linha do tempo que eu te falei, disso que eu passei na minha vida, né? E aí acabei terminando o relacionamento, começando uma vida diferente. Eu fui para Porto Alegre e comecei a ter colegas de trabalho, colegas da faculdade. E eu me permitia ir para festas, fazer churrasco na casa dos colegas, conversar. Só que entenda que essas conversas, e talvez tu esteja nesse momento agora, eram conversas vazias. Eram conversas que não estavam me levando a lugar nenhum. Mas eu vou te dizer que nesse momento da minha vida, e até foi muitas perguntas essa semana que me fizeram, Evelyn, qual foi o teu ponto de virada? Quando foi que te acendeu uma luz para fazer diferente? Nessa época que eu tinha os meus 19 anos de idade, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu acordava todos os dias, toda semana era igual e eu não sabia onde eu iria chegar, só que eu não parei. Eu continuava fazendo, trabalhando, estudando, procurando coisas diferentes e fazendo, só que eu não sabia direito onde chegar. E as minhas amizades, o meu círculo de amigos também não me proporcionava isso. Foi então que lá nos meus 19 anos, quando eu estava em Porto Alegre, já sem namorado, né, e tal, eu voltei para a cidade dos meus pais, voltei para uma cidade próxima e fui para uma festa. Nessa festa, que eu estava solteira, então, eu conheci o Mário, que é o meu marido. A gente tinha 19 anos e a gente se conheceu nessa festa. Ó, a live de hoje eu tô te falando de amizade, eu tô te contando um pouco da minha história. Quero que tu construa a linha de tempo da tua história também. E tô revelando algumas coisas que sempre me perguntam, tá? Quando foi meu ponto de partida? Quando foi que eu saí da média? Quando eu conheci o meu marido, também já me perguntaram. Então, quando eu tinha 19 anos, em uma festa, eu conheci o Mário. Só que a gente só se conheceu realmente e trocou MSN. Quem aqui é do tempo do MSN? Que a gente usava para conversar as pessoas. Quem é? Cadê a galera dos 30 e poucos anos? Coloca aqui para eu saber. Quem é da época do MSN? A gente se conheceu nessa festa, trocou MSN e ficou conversando. Para encurtar a história para vocês, a gente se apaixonou tanto que ele morava em Santa Catarina e eu Rio Grande do Sul. Para quem sabe, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina são estados vizinhos. Ó, tem gente aqui.
A Rafa, sabe o que é MSN? A Cris, a Fabiana, a Letícia. Era muito bom. Saudade. A Luana, a Ju, todas do tempo do MSN. E a gente trocou MSN e ficou se falando direto e tal. Resumo da história, né? Ele morava em Santa Catarina, eu saí de Porto Alegre e me mudei novamente para Santa Catarina para ficar mais próxima dele. A gente não foi morar juntos, a gente foi estudar no mesmo lugar, a gente morava no mesmo prédio, mas não morava junto. Mas aí de um relacionamento que a gente ficava distante, a gente começou a morar perto. Eu tô te contando isso, que eu fui para um outro estado porque na minha vida eu pipoquei para algumas cidades diferentes e quem aqui mudou de cidade e teve dificuldade de fazer amizades? Quem aqui que tá aqui nessa live, conta aqui pra mim se tu já mudou de cidade, teve dificuldade de fazer essas amizades novamente, né? Quando eu fui, então, a Kelly tá dizendo que também é da época da MSN, do Orkut, gente do céu, o Mirk. A gente tá revelando a nossa idade aqui, né? Mas era assim que a gente usava para se comunicar. A gente não tinha celular com internet, era bem complicado. O negócio é arcaico. A Rosana, a Luana trocaram de cidade, mudaram de estado e tiveram dificuldade de fazer amizade com outras pessoas, né? A Luana tá dizendo aqui também. Então, como eu pulei de galho em galho, o que acontece? As minhas amizades que eram lá da infância, que eu falava lá uma vez que outra, elas foram minguando. Elas foram ficando mais frágeis. Tanto porque a gente também não tinha um canal de comunicação, a gente foi se perdendo. Eu fui começando a ter mais colegas de trabalho, colegas de aula, do que propriamente amigos. O que acontece? Fui para essa cidade, comecei a faculdade. Gente, nessa época, como eu falei para vocês, eu não nasci em berço de ouro, a minha vida foi difícil, eu tinha que trabalhar para poder pagar as coisas. Quando eu fui para Santa Catarina, o Mário já estudava e ganhava bolsa também na faculdade. Ele conseguiu uma bolsa, Evelyn, vem para cá. Vem fazer a faculdade aqui, que daí tu consegue um trabalho dentro da faculdade e tu ganha uma bolsa, tu não vai precisar pagar e tal. Eu fui, consegui uma bolsa, comecei a trabalhar na faculdade, ganhava mal, ganhava só o dinheiro da faculdade e tava me mantendo lá. Depois de um tempo, eu e o Mário, a gente acabou. Eu brinco que a gente fez uma sociedade, né? Eu entrei com a bunda e ele entrou com o pé e ele me deu um pé na bunda. E outro dia ele vai aparecer aqui na live e a gente conta a nossa história toda de amor, que é bem... Tem muita coisa para tirar sobre relacionamento que é muito interessante. Só que eu estava numa cidade nova, num emprego novo, numa turma nova e ainda sem o meu namorado. Foi muito difícil. E mais uma vez eu me senti realmente sozinha, começando de novo, tendo que me colocar aberta para novas coisas, para novas situações. E aí foi aquilo que eu falei para ti. Eu não sabia onde eu queria chegar. Eu ia indo ao sabor do vento. De acordo com o que as coisas iam se programando para mim, eu ia fazendo. E fui fazendo. Mais tarde eu consegui um estágio em uma multinacional lá da cidade de Santa Catarina. Lá então, nessa empresa, quem está aqui comigo em outras lives já percebeu que eu contei algumas histórias, eu fui lá. Eu gosto de contar que eu saí da média algumas vezes durante o período da minha vida. O primeiro, eu acredito, que foi quando eu decidi sair de uma cidade do interior para ir para uma capital, me virar sozinha. Foi a primeira vez que eu saí da média. E aí, depois de estar lá, acima da média, né, fazendo algo diferente, eu vivia os meus dias todos iguais, indo do trabalho para a faculdade, da faculdade para o trabalho. E eu falei, cara, mas viver é isso aqui que tem para viver, e ia fazendo. Aí eu tomei uma segunda decisão na minha vida, que foi trocar de estágio, trocar minha vida novamente, sem apoio, né, da minha família, sem estar morando com a minha família, estar morando sozinha, passando dificuldade. Eu lembro que naquele período que eu fazia faculdade, gente, a alimentação era baseada em miojo e salsicha, né? Eu passei esse período aí sendo bolsista, fui fazendo meu trabalho,
tive que lidar com um término de relacionamento, comecei numa empresa como estagiária, contei pra vocês algumas vezes que naquela época eu não tinha grana pra pagar o lanche, ficava comendo bolachinha dentro do banheiro, enfim, toda uma história. E mais uma vez, ali naquele período, eu me vi sem as amizades e só com colegas de trabalho. Talvez tu se identifique com o que eu vou contar aqui. Desse período que eu estava na empresa, eu era estagiária, eu trabalhava com outras pessoas que já tinham os seus salários e eu não conseguia acompanhar essas pessoas. Essas pessoas saíam para almoçar no shopping, para fazer uma refeição e eu não tinha grana para poder bancar para estar junto. Então, Evelyn, tu me diz que é importante ter amizade, é importante eu estar em um ciclo de pessoas que elevem, né, a minha régua, pessoas que ganham mais do que eu e eu não conseguia estar. Eu dava os meus pulos, eu dava o meu jeito, eu ia e tentava pegar ticket para comprar um lanche mais barato, mas estar na companhia dessas pessoas para entender o que elas faziam, como elas estavam, onde estavam. E eu lembro que começou a despertar isso em mim. Mais uma vez eu comecei a sair na média naquele período, querer entender qual era a mentalidade dessas pessoas. Eu fui saindo de um coleguismo para tentar entender. Amizade também é interesse. É a gente tentar pegar as informações que essa pessoa tem. Por isso que eu te falo, o que eu vejo hoje em dia é a gente tentar estar na presença de pessoas que estão acima de nós, que conquistaram mais do que a gente. Porque concorda comigo se eu estou com aquela pessoa que só fala mal? Sabe aquele tipo de pessoa que parece que tem uma nuvem negra na cabeça? Uma pessoa que está sempre reclamando? Uma pessoa... De verdade, estar num trabalho onde o teu colega de trabalho só reclama do chefe, só reclama do salário, só reclama de problemas da empresa, entende que a gente vai se contaminando? É como eu falo sempre aqui, nós somos reflexo do nosso ambiente e tem uma outra frase que nós somos a média das 5 pessoas com que a gente convive. Então hoje eu tô te contando essa história de pessoas que contribuíram para o meu crescimento, pessoas que passaram pela minha vida e não estão mais. Porque hoje essas pessoas não estão mais na minha vida, porque eu percebi que essas pessoas talvez porque eu quero, porque eu penso, porque eu quero realizar da minha vida, elas não fazem mais sentido. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Ó, Jéssica, a gente é muito parecida. Jéssica, tu é de RH também? Eu acho que a gente conversou uma vez, né? Eu trabalhava no RH também. Eu até anotei algumas coisas aqui. O que eu quero te dizer é que eu fiquei 8 anos trabalhando nesta empresa. 8 anos. 8 anos da minha vida que eu sabia o que eu não queria pra mim. Mas eu não sabia o que eu verdadeiramente queria profissionalmente, com vida. Eu lembro que eu via as pessoas trabalhando na parte financeira e eu perguntava para elas, porque eu trabalhava no RH, né? Eu perguntava, quantos anos que tu trabalha aqui? E as pessoas falavam que trabalhavam há 15 anos, há 20 anos. E eu olhava para elas e falava assim, gente, eu não quero isso. Passar tanto tempo da minha vida trabalhando na mesma coisa não é o meu perfil. Eu sabia o que eu não queria, mas eu não tinha claro ainda o que eu gostaria da minha vida. Eu tô te falando isso porque várias pessoas perguntam qual foi a minha virada. E a minha virada de chave não foi um momento só. Foram as somas de vários períodos. E eu tô te dizendo que a nossa maturidade, a maturidade que vem com a idade, a maturidade que vem com as experiências, com as pessoas que estão juntos da gente, né? Hoje em dia eu me julgo muito mais madura. Hoje em dia eu sei onde eu quero chegar. E eu fico olhando para trás, aquela menina de 20 e poucos anos que não sabia, caramba, se eu soubesse tudo que eu sei agora, naquela época, eu teria feito diferente. Eu teria
procurado amizades diferentes, talvez, só que nada acontece por acaso. E eu tive outras viradas de chave, outros momentos de sair da média que eu vou te contar aqui ainda. Deixa eu ver a Kelly. Vou confessar o meu pecado. Eu já fui a reclamona no trabalho, mas eu dei um basta. Kelly, exatamente. Esse tipo de conversa eu tinha muito com as pessoas que trabalhavam na empresa. Poxa, se não tá legal pra ti, se não faz sentido mais trabalhar, se os teus valores não combinam com o da empresa, por que tu não sai? Por que tu não procura um outro trabalho? E eu vou te dizer, eu também era profissional que não tinha coragem de procurar um trabalho fora, que não tinha coragem de mandar um currículo para outro lugar, de fazer uma entrevista, de arriscar. Eu tinha muito medo de arriscar um trabalho, um salário que eu ganhava todos os meses certinho por algo para eu poder me jogar no mundo. Foi muito tempo até eu pedir demissão e eu vou te contar sobre isso. Ó, a Rafa, se soubesse antes o que sabemos hoje, as coisas seriam tão melhores. Rafa, eu acho que as coisas são como tinham que ser, sabia? De verdade, porque se a gente tá aqui hoje nessa live e muito provavelmente tu tá fazendo essa reflexão sobre a tua história, talvez tu esteja pensando aqui na tua trajetória de trabalho, talvez tu esteja pensando aqui da tua trajetória de relacionamento, de quem tu te tornou hoje, né? O medo que trava, sim, Rafa. Eu ficava pensando, meu Deus, era uma estagiária, eu podia ter crescido tanto se eu tivesse falado com as pessoas certas, se eu não tivesse me calado, se eu tivesse falado realmente das coisas que eu estava sentindo. Eu podia ser tão mais, eu podia ter me exposto, ficado com menos medo. Mas o medo me travava. Só que eu vou te dizer, se eu não tivesse passado por exatamente tudo que eu passei, eu não teria me tornado a mulher que eu sou hoje. E tu não teria se tornado a mulher que tu é hoje, com toda essa visão de mundo. E poder ter essa reflexão hoje do nosso passado é incrível. Só que eu te digo, nós temos que olhar para o nosso passado como se fosse uma biblioteca, onde eu vou, dou uma espiadinha nesses livros da minha história, das coisas que contribuíram para a minha vida, e eu pego um impulso para ir para frente, para fazer mais, para fazer diferente. Se eu falei aqui para ti que eu não sabia onde eu queria chegar, quais os meus objetivos, hoje eu sei. Hoje eu construí isso. Deixa eu ver aqui, a Jéssica. É a trajetória que transforma o resultado. Às vezes ruim é bom. Por isso que eu falo, né, Jéssica? Realmente, a gente consegue, olhando para nossa vida hoje, a gente é uma construção de tudo que a gente passou. Coisas boas, coisas ruins. O nosso resultado que a gente tem hoje realmente é esforço do que a gente já passou, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Olha só. Deixa eu ver. Até eu pedir demissão. Então eu trabalhei 8 anos nessa empresa, trabalhei sempre no setor de RH e tudo isso. E eu trabalhava 8 anos, eu estava morando há 10 anos já em Santa Catarina. Eu não sabia muito bem o que fazer da minha vida. Eu achei que a minha vida ia ser aquela ali, entendeu? Só que o Mário, que a gente tinha acabado o relacionamento, ele acabou voltando pra minha vida de novo. A gente voltou no nosso relacionamento, aí então eu dei tchau pra ele, eu acabei o relacionamento, porque eu acho que tinha alguma coisa dentro de mim que não estava satisfeita por ele ter me dado, ele tá ouvindo essa live aqui, ele vai me matar. Não, mas ele conta a versão da história depois em outra oportunidade. Ele veio a primeira vez quando a gente era super jovem, ele acabou o relacionamento comigo, depois de um tempo a gente voltou e eu acabei o relacionamento com ele, foi meio que uma troca. Depois de muitos anos a gente realmente voltou, noivou, casou. Como essa história que a Rafa estava falando aqui, né? Se a gente soubesse de muitas coisas, como seria, a gente poderia fazer diferente. Eu acredito que no nosso relacionamento também, aqui abrindo um pouco para vocês, as coisas aconteceram como tinham que acontecer.
todo o amadurecimento que a gente teve, porque 19 anos a gente era muito novo. Quando a gente voltou, a gente já tinha os nossos 28 anos, a gente tinha vivido muita coisa, amadurecido demais, trabalhado bastante, quebrado a cara bastante. Quando a gente voltou, a gente estava pronto um para o outro. E a gente voltou. E esse relacionamento realmente fez muito sentido nesse momento que a gente voltou, a gente noivou e nós começamos a pensar de uma maneira em conjunto o que nós queríamos para a nossa vida. Foi então onde eu senti uma segurança, onde eu senti que realmente poderia ter uma pessoa comigo para construir uma vida e eu vi uma oportunidade de talvez pedir demissão, porque aconteceram algumas situações dentro da empresa onde eu não concordava com o novo gestor, com os pensamentos dele não batiam mais. Foi um dia que eu digo que foi um dia do basta e foi um dia que eu realmente saí da média novamente, porque eu passei 8 anos da minha vida na média, fazendo as mesmas coisas, tendo a mesma semana igual, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, durante anos eu chamava isso de vida. Quando eu pedi demissão, um dia eu posso contar um pouco melhor sobre isso, eu senti um alívio tão grande, porque eu queria fazer algo de diferente na minha vida. Eu tinha passado quase 10 anos em um único lugar, eu me sentia estagnada, eu me sentia pouco produtiva profissionalmente. Sabe quando tu sente dentro de ti que tu pode muito mais, que tu pode oferecer muito mais e talvez naquele lugar tu não poderia crescer tanto ou ali já deu pra ti, sabe? Tem horas que o lugar já deu, tu precisa explorar novos lugares. Só que eu dei um peitaço, eu me joguei realmente do penhasco, pedi demissão, eu e o Mário a gente conversou. Foi então onde eu voltei pra minha cidade, para Três Cachoeiras, que ainda não tinha semáforo, que ainda não tinha cinema, que não tinha hospital. E olha só, para muitas pessoas, mais uma vez, a amizade volta. E como que eu vou ser vista pelas pessoas que conviveram comigo, que tiveram uma infância comigo, vendo eu voltar para minha cidade? Talvez algumas pessoas pensariam que é uma regressão eu voltar para o lugar de partida. E eu vi como uma oportunidade de reconexão, de fazer diferente, de olhar para aquele mesmo lugar de uma maneira diferente. Foi então que, aqui eu já contei algumas vezes, eu fui de porta em todos os comércios da minha cidade oferecer consultoria, porque afinal de contas eu tinha uma bagagem de 8 anos durante uma empresa e eu poderia oferecer o meu trabalho. Gente, foi então que mais uma vez eu saí da média, eu comecei a trabalhar, fazer consultorias, dar palestras dentro da minha cidade. Ó, a Kelly, Evelyn, você tá contando a minha história no meu trabalho, a diferença é que eu trabalhei por 12 anos. Kelly, que demais! Que demais! A gente acaba tendo um dia do basta, né? É uma junção de várias coisas. Foi então que eu dei um dia do basta, eu fui para minha cidade, eu voltei. Logo em seguida eu comecei a trabalhar no Senac, fui dar aula para a turma de administração no Senac. E eu comecei a me ver como professora. Olha só, depois de 8 anos trabalhando no RH, dando palestras dentro da empresa, recrutando, fazendo entrevista com pessoas, eu me vi numa oportunidade de fazer algo diferente. Ó, Jéssica, o RH me ensinou que às vezes a gente, por mais que queira mudança, não depende só de nós. Mas o medo paralisa tanto que eu também empurrei com a barriga um tempão. A Jéssica falou de uma palavra muito presente, né? Que é o empurrar com a barriga. O viver uma vida na média, uma vida mediana, uma vida básica. Quais são as pessoas que estão perto de ti? Quais são as escolhas que tu tá fazendo que estão te permitindo ficar na mesma? Trazendo aqui para o nosso papo central, que são as amizades, né? Quais são as pessoas que estão próximas da gente? Evelyn, eu não posso ter mais as minhas amizades de infância. Não é isso. Tá tudo bem, muitas vezes a gente teve um grupo de amigos que nos ajudaram em períodos tão difíceis da nossa vida, né?
Obviamente que cada mudança que eu fiz, eu tive pessoas próximas de mim. Dentro da empresa onde eu trabalhei 8 anos, eu carrego pessoas muito queridas comigo, que me ajudaram em vários períodos. Sabe, o que eu falei pra vocês que eu levei pro papo da terapia é que eu entendia que a amizade como se fosse uma irmandade, que a pessoa teria que ser tão colada, que a pessoa deveria saber tudo da minha vida, me conhecer a fundo. E na verdade a gente pode ter vários tipos de amizade, que são aquelas amizades que vão se fazer presentes, as nossas amizades de infância, onde tu vai ficar relembrando coisas que vocês já passaram, que parece que quando vocês se encontram é como se fosse se visse só a semana passada e que o papo ainda continua. Tá tudo bem. Talvez tu tenha amizades que seja só de um final de semana, onde tu fala sobre um determinado assunto, pessoas que ficam e sentem falta de amizades. Quais são os lugares que eu estou frequentando? Quais são os meus hobbies? Quais são as atividades que eu gostaria? Tem mulheres aqui que eu mentoro que falam que estão na vida adulta sem amigos e também sem relacionamento. Mas se a gente parar, qual é a minha rotina? É do trabalho para casa, da casa para o trabalho, eu não faço nada de diferente. Quando a gente começa a se conhecer, saber o que a gente gosta, se abrir para o diferente, a gente começa a frequentar lugares diferentes. Aí, em um café, um restaurante que é diferente, não é próximo da minha casa, para eu poder me abrir para o novo. Tem uma mentorada minha que começou a fazer aula de dança. Ela foi numa zumba e depois da zumba ela começou a fazer uma aula de salão, dança de salão, e começou a encontrar uma galera dela. Talvez são lugares que tenha assuntos em comum, talvez um grupo de corrida, talvez um grupo de bike, né? Alguma coisa diferente que na vida adulta a gente possa estar próximas de pessoas com assuntos específicos, se essa é a falta que tu sente. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Kelly, Evelyn, quero ser sua amiga, meu amor. Vambora, que toda segunda-feira a gente tem um papo de amiga aqui. Bom dia, sou militar há 16 anos e amo o que faço. Hoje tenho uma cabeça diferente de crescer mais. Que incrível isso, né? Que incrível. Como a gente vai amadurecendo mesmo dentro da mesma profissão, né? Eu não sei o que seria do meu serviço, mas tenho muita ânsia de crescer. Como é que eu vou me programar para o diferente? Qual vai ser a minha estratégia para isso, né? Eu falei que durante o período que eu estava na empresa, eu não sabia, eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu gostaria de verdade. É diferente. E isso a gente tem que fazer e se perguntar para si mesma. Agora, só porque hoje eu falei bastante, contei da minha história e trouxe o papo de amizade, quero te falar aqui, só pra gente fechar esse papo, de que vários períodos da minha vida eu tive mudanças e tiveram amizades que vieram comigo, amizades que se foram. Quando eu comecei a trabalhar e a dar aula no Senac, na pós-graduação, eu comecei a dar aula para pós-graduação de uma universidade. Eu me vi num outro ambiente, com outras pessoas próximas, mais uma vez, pessoas e amizades daquele grupo, né? Que pessoas que já pensavam diferentes. Eu tinha muito contato com os meus alunos que estavam ali empreendendo e tudo isso. Só que mais uma vez a gente estava casado há 1 ano, numa rotina insana de trabalho, nós não tínhamos tempo um para o outro e mais uma vez a gente teve uma mudança. A gente resolveu mudar de país. Então acompanha comigo aqui, tá? Eu saí da minha cidade, eu fui para Porto Alegre, de Porto Alegre fui para Santa Catarina e de Santa Catarina eu voltei para minha cidade e depois da minha cidade para a Austrália. Quando a gente chegou aqui, e talvez, eu não sei se tem alguém que está aqui na live que mora fora do Brasil, as pessoas normalmente recomendam que a gente não se aproxime de brasileiros quando está na Austrália. Por quê? Para que a gente possa falar inglês, para que a gente possa se acostumar e se habituar com a cultura, né? Então, se tu ficar próximo dos brasileiros, tu vai ficar falando do Brasil, vai ficar falando português. Então, o conselho que se dá para quando tu mora fora é tu realmente se aproximar de pessoas que não são brasileiras. Só que olha aqui, isso não funciona. E não funcionou aqui pra gente.
Nós tivemos que nos aproximar de brasileiros, fazer amizades na vida adulta fora do Brasil, com pessoas que eram de estados diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes, profissões diferentes. E a gente teve que se reunir porque nós precisávamos ter os nossos primeiros trabalhos aqui. Eram os brasileiros que iriam nos indicar para a gente poder trabalhar. Quando tu começa uma vida fora do país, tu começa do zero. Zero amigos, só eu e o Mário, zero familiares e quase R$0, porque a gente paga muito dinheiro também aqui. Então, mais uma vez, a gente teve que colocar à prova as nossas amizades. Então, a gente percebeu que era importante, sim, estar próximos dessas pessoas para a gente poder conseguir os nossos trabalhos. Existe um interesse por trás? Sim. Genuíno, de todas as partes, de todas as pessoas. E a gente começou a comentar, começou a ter nossos amigos, a gente fez um grupo grande de pessoas, só que mais uma vez, quando as coisas iam passando, quando a gente ia amadurecendo, ia tendo os nossos trabalhos, a gente percebeu que tinham pessoas próximas da gente que não estavam nessa mesma pegada de fazer diferente, de ter uma visão diferente da vida. Quando me perguntam aqui qual foi o meu ponto de virada, eu tô te falando aqui durante essa live toda, durante todo o acompanhamento da minha história, que tiveram altos e baixos, momentos de saída da média e momentos de voltar para a média. Quando eu fiquei aqui, eu te confesso que eu olhava para o meu passado e via toda uma história de construção profissional, de pessoas que eu tinha por perto, de pessoas que me apoiavam. E eu estava aqui num lugar que não tinham mais esses amigos, não tinham mais essa rede de apoio, era só eu e o meu marido. A gente ia para o trabalho, baixava a cabeça, trabalhava dia e noite, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E a gente começou a pensar de que a gente queria chegar em algum lugar e o Mário começou a me perguntar, olha só, tu tinha uma profissão no Brasil, tu está aqui agora, eu lembro que eu preparava saladas no restaurante, com inglês péssimo, eu não entendia nada do que a dona do restaurante falava, enfim, foi engraçado hoje, mas foi bem intenso no início, e a gente começava a trabalhar e o Mário começou a me perguntar, tá, mas olha só, vai ter uma hora que tu vai ter que escolher e tu vai ter que decidir alguma profissão, porque afinal de contas a gente quer morar na Austrália. E qual vai ser a tua profissão? Tu vai querer dar aula? O que é? E gente, isso aqui começou a me martelar, porque eu vou te dizer, há alguns momentos, quando ele me perguntava o que eu queria fazer, eu ficava pensando, eu acho que eu quero, sabe, ficar fazendo salada pro resto da vida. Talvez eu vá ser garçonete, entregar pratos nos lugares, nada contra, mas eu ficava pensando assim, eu acho que é isso. Porque eu vou te dizer, é muito fácil ficar fora da média, é muito fácil fazer o básico, o simples, o viver uma vida com um dia depois do outro. É muito fácil a gente se acostumar com ganhar o teu dinheiro, a gente ganhava bem, é muito fácil se acostumar com o comum. E eu já estava quase ficando naquela média de novo. E mais uma vez a pergunta dele me tirava o sono. Mas qual a profissão que tu quer ter? E eu ficava pensando nas coisas que eu gostava. E eu te juro, muitas mulheres que estão me ouvindo aqui agora têm dificuldade de entender o que verdadeiramente gostam. Talvez porque tu tá aí vindo de várias gravidezes, teve o primeiro filho, teve o segundo filho, saiu do teu trabalho, talvez tu teve que optar por um trabalho que não é a profissão que tu gosta, e tu tá nesse mood aí, nesse modo de viver a tua vida, e tu realmente não consegue entender o que tu verdadeiramente gosta. Foi então que eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Por causa da minha profissão, eu mudo de cidade várias vezes. Sinto falta dessas amizades mais próximas. Agora minhas amizades é mais online. Deixa eu lembrar, qual que é o teu nome? Encantos Cosmético, por favor, coloca o teu nome aqui. A gente conversa, né? Eu quero saber o teu nome aqui, por favor. Hoje em dia, como a gente consegue fazer esse tipo de amizade? Amizade online. Eu acho que foi a Kelly que falou, Evelyn, eu quero ser tua amiga. Jéssica. Gente, eu tô assim, tô ajudando
Tô ajudando gestão de negócio do meu marido, mas sinto que ainda não estou fazendo algo 100% de mim, porque passei todo o processo e recomecei do zero. Que loucura! Jéssica, tu sente falta de ter um grupo de pessoas para conversar sobre isso? Tu sente falta? Ó, ela já vai me colocar o nome dela aqui, é Encantos Cosmético. Porque hoje em dia a gente tem a oportunidade de ter grupos online. A gente tem a oportunidade de conversar, olha só, a Jéssica, as mulheres que estão falando, a Kelly que está falando por aqui. A gente tem realmente lugares para a gente poder se conectar, de estar junto de pessoas que talvez, se a gente não consegue ter pensamentos parecidos no presencial, a gente tem no online, né? Carolina, sua maravilhosa! Carolina, tu tem conversas online com pessoas que tu conhece pessoalmente ou é dentro de algum blog, algum lugar? Conta aqui pra gente que eu quero saber. É muito interessante essa parte. O que eu quero falar com vocês é que nesse período dessa pergunta que não saía da minha cabeça, né, que o Mário sempre me fazia, o que tu quer? Eu comecei a anotar coisas que eu gostava. Eu gosto muito de coisas visuais, eu gosto muito de fotografia, eu gosto muito de comunicação e comecei a pensar quais as coisas que eu poderia fazer. E eu vou te dizer que esse meu trabalho que eu faço aqui hoje, onde eu reúno várias mulheres, foi de uma necessidade que eu sentia. Essa necessidade aqui que a Carolina que falou, que a Jéssica falou, que tantas mulheres falaram que sente falta na vida adulta, eu sentia falta de ter um lugar onde pudesse falar com mulheres que estão com esse pensamento de viver fora da média. E aí então eu construí esse meu trabalho para ter um canal para a gente poder conversar sobre isso. E hoje em dia eu me sinto super preenchida porque a gente tem o contato, a gente conversa muito por aqui, a gente... Sabe que na roda de amigas, muitas vezes, a gente não consegue falar de assuntos que te elevem, que te faça pensar fora da caixa, que te fale, que a gente possa falar de transição de carreira, que a gente possa falar de mentalidade. Ó, a Carolina tá falando, nas redes sociais são mais teus amigos distantes da minha cidade natal. Ah, entendi. A gente consegue conversar pelo WhatsApp, pelos outros lugares, né? Então, gente, eu quero realmente que essa live fique aqui como uma chamada nos teus pensamentos aí de o que eu estou construindo, qual a história eu estou construindo, quais as amizades que eu estou permitindo ter próximo de mim, se eu estou aberta para novas amizades, se o que está faltando da minha parte, de que atitude falta para eu ir em busca dessas amizades agora na vida adulta e com a importância que ela tem, né? Ó, a Kelly, tenho dificuldade de encontrar pessoas com a mesma dinâmica que a minha. Tô me sentindo um ET. Kelly, exatamente. A gente sente falta, né? E o que será que eu preciso tomar de decisão para estar próxima dessas pessoas, né? É nas redes sociais, é eu frequentar lugares diferentes, né? Eu procurar me abrir para o digital, para as pessoas, para me conectar com essas pessoas. Então eu quero que tu olhe para a tua história, para tudo que tu construiu até agora, né? E fazendo uma linha do tempo, as amizades, quais foram as amizades importantes, quais amizades que talvez tu tenha que retomar, quais são o grupo de amizades que tu tem que se afastar. A diferença, né, que a gente falou aqui entre as nossas amizades e o nosso coleguismo, né, que muitas vezes o colega, essas pessoas próximas para nos ajudarem, elas são essenciais, mas não quer dizer que eu vá falar de todos os meus segredos e os fatores mais íntimos que eu tenho, os meus planos de carreira, né? Então eu quero realmente que essa live de hoje fique como um pensamento, uma reflexão para ti no dia de hoje sobre a tua história, sobre o que tu tá construindo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. A gente falou sobre a amizade na vida adulta. Nós falamos aqui uma trajetória um pouquinho para que tu possa me conhecer também. Esse foi o nosso Rico Café. Toda segunda-feira, às 7h07 da manhã, eu tô aqui te esperando, sempre com assunto diferente, querendo a tua opinião também. O que eu falo aqui, não tenha tudo como verdade.
Tu sabe das tuas verdades. Tu pega o que eu falo, reflete, traz para a tua vida. Eu trago aqui sobre a minha história de vida, sobre as coisas que eu passei, para realmente tu refletir sobre a tua própria vida, né? Pra gente poder se conhecer e a gente realmente estar mais em conexão, tá bom? Muito obrigada pra Caroline, pra Carol, pra Jéssica, pra todas as mulheres, a Thay. Um beijo muito grande. Uma excelente semana pra vocês. Até segunda-feira que vem às 7h da manhã, tá bom? Beijo!